E aí, tudo bem? Aqui é o link da Bio. Meu nome é Guto, eu sou professor de Ciências Biologia e biólogo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre zoologia, especificamente sobre o filo porífera, também conhecido como as esponjas. Eles são considerados aí os mais primitivos animais e eles não apresentam órgãos, mas eles apresentam algumas células especializadas que a gente vai ver ao longo da aula. Como vocês podem ver, eles apresentam vários poros na superfície do corpo, né? Você dá para ver que é bem cheio de buraquinho. E na parte de cima, eles apresentam uma grande abertura chamada de ósculo. Eles têm também vários padrões de corpo, sendo que alguns são achatados, outros são completamente irregulares, que nem esse rosa ali do canto, com cerca de 15 mil espécies. A grande maioria delas são marinhas, apesar de encontrar algumas que sejam de água doce, lama ou até mesmo de areia. Todos eles são sésseis e eles são organizados em torno da sua capacidade principal, que é a filtração. Esses animais eles são capazes de absorver água pelos poros do corpo e filtrar essa água, absorvendo os alimentos que eles precisam para sobrevivência. Alimentos esses que são bactérias, matéria orgânica, zooplâncton. Eles são bem coloridos e eles apresentam também um tamanho muito variado, sendo que algumas espécies chegam a ultrapassar aí um humano adulto. Mas, apesar disso, é possível classificar esses animais em três grandes grupos baseado na sua estrutura. Essa classificação é bem conhecida, você até deve ter ouvido falar já, e eles são nomeados em asconoides, ciconoides e leuconoides. Ela se remete à estrutura interna, à organização do animal, mas não é necessariamente relativa à taxonomia, então cuidado para não confundir. Antes da gente falar um pouquinho sobre a diferença das três, só dá uma olhada aqui no esquema e na legenda. A gente tem em amarelo os pinacócitos, que são células de revestimento similares à epiderme, só que bem menos especializadas. Embaixo dela a gente tem o mesoílo, ou às vezes em algum outro livro mesênquima, que é similar ao tecido conjuntivo. Depois a gente tem os coanócitos, que são as células que fazem o fluxo da água, que está em vermelho. E a gente tem também o fluxo da água que está numa seta em azul, né? Desses três tipos, o primeiro, o asconoide, ele é o mais simples. É também bem comum entre as esponjas, sendo que não tem uma organização muito desenvolvida quanto nos outros dois ali do lado. Os coanócitos são voltados para a parede interna do animal. No segundo tipo, o ciconoide, os coanócitos eles são arranjados em canais e também apresentam algumas pregueações da parede. Você vê que ela está um pouco mais dobrada, meio que para dentro, e tem vários canaizinhos entre eles. Já o terceiro, o leuco, é o mais especializado dentre os tipos, que ele apresenta câmaras flageladas, que são onde se encontram esses coanócitos. Os leucons eles se demonstram com uma capacidade maior de crescimento e filtração justamente devido às especializações que eles apresentam, né? Essas câmaras flageladas, porque isso permite uma maior superfície de contato com a água e faz com que o fluxo fique mais eficiente, já que ele consegue absorver mais água, consegue absorver mais nutriente, então ele tem uma capacidade maior para poder crescer. Esses animais eles são invertebrados, mas a gente fala que eles têm, entre aspas, um esqueleto. Esqueleto esse que é formado por espículas, que são essas estruturas na foto. Você tem formato de estrelinha, você tem formato de bola, de palito de dente, de cotonete e por aí vai. É uma infinidade de formatos, sendo que as estruturas e os processos que envolvem tudo isso são extremamente complexos. Mas geralmente essas estruturas elas apresentam a presença de cálcio, sílica, fibras de espongina ou de colágeno. Aqui nesse corte a gente consegue ver as espículas dentro do animal, que são esses palitinhos ali, que estão até alguns saindo para fora do mesoílo, o que é comum, algumas espécies apresentam mesmo as espículas projetadas para fora. Mas a gente vê também o porócito, que é o que faz a célula que faz o poro. A gente vê os amebócitos ou arqueócitos, também chamados assim. Os pinacócitos, que são os células de revestimento. E no lado interno a gente tem os coanócitos, que formam o que o pessoal chama de coanoderme. Os coanócitos, eles têm um flagelo e eles têm um colarzinho, também chamado de colarinho. Esse flagelo, ele se movimenta de forma irregular e faz com que a água que entra pelo porócito, ela acabe se movimentando dentro do animal. Então ele gera o fluxo da água. Agora, esse colarinho, ele é uma projeção da membrana dele,
que faz com que o que passa por essa água entre em contato com essas membranas, com esse colar, e o que for interessante ele vai estar absorvendo. Lembrando, interessante no caso de alimento, né? A gente tem bactérias, zooplâncton e matéria orgânica. Nesse esquema aqui a gente vê as duas células, o coanócito e o amebócito, trabalhando juntos. Para entender melhor esse animal, é extremamente necessário entender o funcionamento dessas duas células juntas. E se você estiver estudando para alguma prova, ou algum vestibular, ou o que seja, é importante que você preste atenção, porque isso aqui geralmente é o que vai ser cobrado desse assunto. Bom, como eu acabei de falar, o coanócito é quem faz o fluxo da água ao longo do animal, junto com o batimento do flagelo. O que acontece é que ele vai absorver o que passar por ali, nesse fluxo, com o colarinho, e ele vai passar o que ele absorveu pro amebócito. O amebócito, então, vai funcionar como se fosse um estômago, ele faz parte da digestão do animal. Mas só que não para por aí não, porque o amebócito também tem algumas características, como de armazenagem de reserva. Ele também é totipotente, ou seja, ele consegue se transformar em praticamente qualquer célula do animal. E algumas espécies já foram relatadas com amebócitos sendo projetados para fora do mesoilo, ou seja, ele funciona como se fosse um aspirador de pó por cima da parede. Além disso, essas duas células elas têm também um papel relacionado na reprodução sexuada. Mas primeiro vamos olhar a assexuada. A gente tem brotamento ou gêmeas. O brotamento é bem simples, é quando um pedaço de um organismo original se solta por algum motivo X, e esse pedaço, se ele cair em algum lugar que esteja ideal, ele se fixa, cresce e dá origem a um outro organismo. Tranquilo. E a gente tem as gemas, que são estruturas que são formadas por esses organismos que parecem um pacotinho de células que são liberadas em determinadas ocasiões. Esses pacotinhos eles contêm partes de membrana, espículas e principalmente os amebócitos ou arqueócitos. Essas gemas elas são um marco na capacidade regenerativa das esponjas, porque elas são muito resistentes e aguentam temperaturas e situações muito extremas. Agora, em relação à sexuada, que é com a mistura de gametas, a gente tem a participação dos coanócitos na formação de espermatozoides e os arqueócitos na formação dos ovos. O ciclo ocorre mais ou menos desse jeito. Os coanócitos formam os espermatozoides são liberados na cavidade da esponja, que são carregados para fora com o fluxo. Para fora, na água, eles entram em uma outra esponja a partir do fluxo dessa outra esponja. Eles acabam entrando em contato com o coanócito, que reconhece, isso aqui é um espermatozoide, ele leva esse espermatozoide agora para o ovo dessa outra esponja. A fecundação ocorre dentro do animal e gera um zigoto, que começa a se desenvolver até formar o estágio de larva. Quando essa larva fica madura o suficiente, ela rompe o mesoilo da mãe, ela sai e se sedimenta num lugar que esteja ok para ela. Lembrando que as esponjas possuem vários tipos de larva, mas eu não vou estar adentrando nisso agora, mas só para você saber. A duração de vida de uma esponja pode variar muito, sendo que algumas espécies duram aí de 1 ano e outras espécies passam de dezenas facilmente. Em relação à taxonomia, a gente tem o Filoporífera dividida em 3 grandes classes: a classe calcária, a classe Hyalosponge e a classe Demosponge. Lembrando que 2 dessas classes podem ter outros nomes, que são o que eu coloquei em parênteses, então se você encontrar isso, não se assuste. São animais muito antigos, igual eu disse no começo do vídeo, e eles provavelmente foram originados por coanoflagelados ancestrais, e supostamente não deram origem para nenhum outro grupo de animais, sendo assim um ramo lateral na árvore da vida, como a gente costuma chamar na biologia. Além disso, existe também um debate sobre esse grupo ser monofilético ou não, já fazem alguns tempos. Então, a posição dele na árvore é um pouco incerta. E só para fechar, a gente tem aqui embaixo uma filogeniazinha com o porífero ali na lateral, sendo que do outro lado a gente tem os outros ramos do reino animal, que são Bilatéria, Mixozoa, Cnidária, Quitenófora e Placozoa, sendo que Bilatéria é a grande maioria dos animais aí, que incluem os vertebrados, artrópodes e por aí vai. Além da potente regeneração, que é pesquisada e usada em algumas partes de cosméticos e coisas do tipo, eles têm também outras peculiaridades, como a produção de metabólitos tóxicos. Esses metabólitos eles podem impedir que outras espécies usem o mesmo substrato que eles estão usando e acabam meio que zoneando ali a região, fazendo com que seja só deles
e que ninguém entre ali e interfira naquele local. Além disso, essas substâncias também são presentes em toxinas, como é o caso, por exemplo, desse caranguejo que está carregando um chapéu de esponja. Mas qual que é a ideia por trás disso? Na verdade, se descobriu que esse caranguejo ele sofre predação por um tipo específico de peixe, só que ao carregar essa esponja nas costas, como se fosse um chapéu, o peixe ele não consegue predar justamente porque as toxinas presentes na esponja são extremamente tóxicas para o peixe, mas para o caranguejo não. Então funciona como se fosse um escudo tóxico na cabeça do animal. Tem também a situação de camuflagem, onde alguns animais usam as esponjas para se camuflarem, esse primeiro aqui. E tem também a situação de essas esponjas, na verdade, servirem como hotéis para outros animais, que é o caso dos camarões. E claro, também é impossível deixar de falar disso, mas as esponjas dos animais já foram usados como esponja de banho. Sim, a que a gente usa hoje geralmente é a bucha vegetal ou a esponja sintética, mas antigamente era muito comum o uso de esponjas para banho. Apesar que hoje você ainda consegue encontrar alguns lugares que usam isso, ou até lojas que vendem, mas é bem raro. E aí, gostou de conhecer um pouquinho sobre as esponjas? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, você pode procurar nos livros do Barnes ou do Brusca. Na internet, o Tree of Life Web Project e o Worm são fontes excelentes para esse assunto também. Se você quiser continuar conhecendo mais sobre biologia e esse tipo de assunto, você pode estar me seguindo aqui no YouTube, nas redes sociais, se inscrever no canal e deixar aquele like. E também, claro, né, ativar o sininho, o Little Bell, e aí você não vai perder nada dos conteúdos que vai estar aparecendo por aqui. Muito obrigado e falou!